Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia, Lucélia! Bom dia, Fabi! Sejam bem-vindas. Vamos começar nosso devocional, Pílulas de Espiritualidade, Prosperidade à luz da Bíblia. Vamos fechar os olhos? Ó meu Senhor, Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer pela nossa vida, pelo dia de hoje. Quero agradecer pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelo nosso alimento, pela nossa casa. Quero pedir que nesse momento, Senhor, que o Senhor possa nos direcionar com essa palavra que o Senhor trouxe hoje e que o Senhor possa tocar cada mulher que participar dessa live de forma especial, de forma única, naquilo que elas precisam de Ti, Senhor. Quero agradecer a presença da espiritualidade amiga, da equipe espiritual, dos mentores, dos espíritos de luz. Muito obrigada. Amém, amém, amém. Gente, a palavra de hoje era linda. Todas são lindas, né? Mas o nosso tema é que o reino de Deus, ele vive dentro de nós. E a gente sempre fala isso, né? E hoje nós vamos falar sobre isso no livro de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Vamos lá? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha que palavra mais linda. Aqui, quantas vezes a gente busca fora uma resposta, mas Deus diz que a resposta está dentro de nós. A gente sempre fala sobre essa questão da centelha divina e talvez você ainda não compreenda o que é isso, mas é o poder de Deus, o poder divino dentro de você. Nós somos filhas de Deus. Portanto, nós somos feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, nós também temos esse poder divino, essa sabedoria divina, esse poder de cocriação e manifestação. E aqui ele mesmo diz: o reino de Deus está dentro de vós. Entende? E às vezes a gente sempre está procurando fora, a gente sempre quer uma ajuda externa, mas a gente não para conectar com Deus, com o nosso poder divino. A gente não para ouvir o que ele tem a dizer. A gente não para meditar nas palavras dele nos nossos dias. E isso é uma coisa, um exercício que a gente precisa fazer. Da mesma forma como a gente treina as outras coisas diariamente, a gente precisa treinar também essa conexão. Porque por muito tempo a gente se afasta de Deus, né? Pelas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, pela sociedade, pelo local, o ambiente ali que nós estamos, nós nos afastamos de Deus. E aí a gente faz todo o resto, naquela correria do dia a dia, a gente trabalha, a gente cuida da família, a gente faz tudo o que precisa, mas a gente não se conecta de Deus. E isso nos afasta dessa conexão. Ela começa a ficar mais fraca. Então, para fortalecer essa conexão, você precisa treinar ela todos os dias. Tudo que você treina, isso fica mais forte, entende? Então, isso você precisa treinar. Fortalecer novamente essa conexão com Deus. Porque muitas vezes você tem a resposta dentro de si, mas você não consegue ouvir. A conexão está muito fraca. Então, você não consegue entender o sinal. Mas a resposta já está dentro de si. Eveline, como que a resposta vem através de mim? Através da sua consciência, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Por isso que às vezes a gente pergunta ao seu corpo, qual é a resposta disso? Porque a gente sabe, a gente sente, a gente pensa. Nós temos a famosa intuição, que é a nossa consciência. Mas quando a conexão está fraca, nós não conseguimos ouvi-la. Então, por isso é importante fortalecer. E eu quero complementar com uma palavra que eu acho que é muito própria disso, que é lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 7, que ele diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto,
Feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E o que essa passagem diz? Ela diz o seguinte: muita gente vai para a igreja fazer as orações para que sejam vistos pelos outros. Nossa, aquela fulana ela é religiosa, aquela fulana ela é conectada com Deus, ela é uma pessoa muito espiritual. Enfim, nós muitas vezes fazemos isso. Não estou falando todas as pessoas, mas muitas vezes a gente quer aparecer, quer estar ali, né? É normal, gente, a gente ir para a igreja, querer ter o convívio de pessoas que também estão estudando aquilo. Mas não vá apenas com essa intenção. Vá com a intenção de você crescer, desenvolver e melhorar. E realmente se conectar com a palavra de Deus, tá? Então, esse é o motivo sempre. Aqui ele fala também muito da repetição. Então, muitas vezes, aqueles que não acreditam, eles repetem sem parar e nem prestam atenção naquilo que estão dizendo, naquilo que estão fazendo. Eu lembrei muito, às vezes, tem gente que reza, por exemplo, o terço, né? Na católica que tem muito isso. E às vezes a pessoa reza o terço e repete várias vezes o Pai Nosso, repete várias vezes a Ave Maria, mas não está conectada com a oração. São orações fortes, muito fortes. Inclusive o Pai Nosso está na Bíblia. Jesus ensinando a orar o Pai Nosso. Mas a pessoa fala, só repete, mas não se conecta com a oração. Não se conecta com a grandeza daquelas palavras, com aqueles pedidos. E é isso que Deus fala, não adianta repetir, você precisa se conectar. Eu preciso sentir que vem de você, vem desse sentimento, entende? Por isso que a gente sempre fala, precisa estar alinhado os pensamentos, os sentimentos e as ações, entende? Para que tudo possa fluir positivamente. O que eu vou deixar de tarefa para hoje, de exercício para hoje? Uma prática muito boa é hoje você meditar. Você vai perguntar para Deus sobre essa conexão, ou seja, você vai meditar e pedir a Deus mesmo em oração para que você consiga se conectar e que Ele dê sinais de conexão para você. Peça a Ele para que Ele possa fortalecer esse vínculo e você conseguir fortalecer a sua intuição. Você conseguir ouvir melhor, de forma límpida, com clareza, aquilo que Ele tem a dizer para você. O caminho que você deseja seguir. O caminho que você deseja ir. Então Ele vai te mostrar todos esses momentos, mas converse com Ele no seu íntimo. Aquela oração que vem do coração. Pode ser qualquer desafio que você esteja passando hoje, mas converse com Ele no seu íntimo. Aquilo que vem de você com toda a força, tá? Sem se preocupar com orações extras, com palavras já moldadas. Se preocupe com aquilo que você quer falar com Deus, ok? Essa é a prática de hoje. Vamos lá agora para as cartas. Vamos ver qual que é a mensagem que o oráculo tem para nós no dia de hoje. Qual é a mensagem? Oráculo, qual é a mensagem que você tem para as mulheres que estão assistindo e participando dessa live? Qual é a mensagem de hoje? Vamos lá? A mensagem é uma reflexão. O que eu tenho duvidado sobre mim recentemente? Assim que identificar, substitua isso por uma das afirmações e repita em voz alta por 21 dias. O que isso quer dizer? Olha só, a gente falou da dúvida que a gente tem em ouvir o Senhor, em ter fé no Senhor e que tudo isso está dentro de nós. E a mensagem diz, o que eu tenho duvidado sobre mim recentemente? Ou seja, a dúvida dessa conexão, a dúvida de que o reino dos céus está dentro de você. Toda essa fortaleza, toda essa força, todo esse poder divino já está dentro de você. Você só precisa despertar e fortalecer, tá? Então você vai trazer para uma afirmação positiva na hora que você meditar nisso e repetir por 21 dias, para que isso fique claro para você. Tá? Eu vou pensar em alguma coisa aqui, vou mandar lá no grupo do Clube Diamante também, tá? Para ajudar vocês nisso, ok? Gente, quero agradecer a presença de todas. Paula, Evelyn, Júlia, muito obrigada por todas vocês estarem presentes. Até amanhã. Lembre sempre, o jeito que você começa o dia é o jeito que termina o dia, né? Que acontece todo o resto.
ok? Compartilhe essa live com quem precisa ouvir essa palavra hoje. Um beijo e até amanhã.